Desconto na compra de dólar, tradução juramentada, consultoria de imigração, agência de intercâmbio e muito mais. Confira as nossas parcerias na descrição de cada vídeo ou clique na playlist abaixo. Olá pessoal, essa é a quarta vez que eu tento gravar esse vídeo e não dá certo. Então eu vou tentando gravar o mais rápido possível e lembrando que esse vídeo não fala só coisas boas do Canadá, fala coisas ruins também, caso você não queira assistir coisas ruins sobre o Canadá, não assista esse vídeo. E eu vou dar um resumo aí de 10 coisas que aconteceram aqui, as minhas primeiras impressões e que eu queria falar pra vocês. A primeira coisa de todas é que a cidade de Vancouver é linda, a primavera em Vancouver é linda, a temperatura em Vancouver é linda e aqui vale muito a pena o visual, a temperatura, etc. Que eu imaginei que já era, mas só pra confirmar. Eu me sinto mais solidária e mais gentil aqui do que no Brasil. Acho que porque a gente se sente mais seguro pra ser solidário e gentil com as pessoas, né? Então a gente não fica com medo de, tô indo ajudar aquela pessoa que me pediu ajuda e ela vai me dar algum golpe. Não, aqui a gente fica mais tranquilo e essa sensação de segurança é uma coisa absolutamente indescritível, gente. Tão bom pra ter gravado lá de fora. Eu só não tô gravando hoje do lado de fora porque tá vento e vai estragar o áudio do meu vídeo, que nem o primeiro vídeo que eu gravei que já estragou todo o áudio. O SkyTrain aqui, que é o transporte junto com o ônibus, etc., ele é muito bom, é muito eficiente. Em 20 minutos de onde eu estou, eu chego em downtown de SkyTrain. O Thiago vai trabalhar num lugar onde vai demorar 1 hora pegando SkyTrain e ônibus, mas ele que optou por trabalhar lá, então o problema é dele. Mas fora isso, eu tenho uma coisinha pra falar sobre uma certa decepção, mas que eu acho que não é bem uma decepção com o transporte público, porque eles manejam isso de uma forma boa. Que é os horários do SkyTrain que facilitam o fato de você não pegar chuva e não pegar frio nos pontos de ônibus que são abertos aqui. Aqui tem muito ponto de ônibus que não tem proteção em cima e não é fechado. Então, numa cidade em que chove 3 meses do ano, é uma coisa um pouco... não ter pelo menos um lugar pra cobrir sua cabeça na hora que tá chovendo, né? Então eu acho que eles manejam isso bem, tendo um horário certinho pros ônibus que vão passar pra que você não pegue chuva. Aqui tem muito imigrante, muito imigrante mesmo. Eu achei que mais de 50% da população ia ser chinesa, porque eu vi esses dados em algum lugar, mas não é. Tem bastante chinês, mas não é mais da metade da população que é chinesa. Tem muito filipino, indiano, tem gente de tudo quanto é canto. Tem muito brasileiro também, gente, a comunidade brasileira aqui, ela é grande, mas ela é pequena, todo mundo se conhece, é um negócio meio assustador, mas tudo bem. E diante do fato de ter muito imigrante, você pode ter, assim, dificuldade de entender o sotaque das pessoas, né? De vez em quando dá um tilt no meu cérebro, volta e meia tem que perguntar, por favor, você pode repetir? Porque eu não entendi o que você falou. Eu já sou meio surda, então isso aí piora um pouco, né, a situação toda. Mas esse era um recado que eu queria dar pra vocês que vão chegar aqui, às vezes, sem inglês, com inglês básico, com inglês intermediário, até com inglês avançado. Invariavelmente vocês vão pedir para que alguém repita o que disse, porque a gente não está acostumado com esse tipo de sotaque, né? Então, as pessoas respondem, elas repetem, elas têm paciência, por incrível que pareça, gente. As pessoas têm paciência pra ficar repetindo 300 vezes, juro. Teve uma vez, eu acho que eu perguntei, foram 5 vezes, porque eu não entendi o que a pessoa falou, e ela disse de 5 formas diferentes até eu finalmente entender. E olha que eu tenho inglês avançado, né? A burra, né? Uma coisa que eu percebi aqui também é que as pessoas falam bem baixinho. Eu percebi isso baseado também no que eu acabei de falar, que eu tenho que pedir para as pessoas repetirem. Não só por causa do sotaque, mas porque eu também sou surda. E a gente no Brasil fala muito alto, né? A gente fala gritando, a gente é muito efusivo, né? Gesticula, etc. E que as pessoas são um pouco mais contidas. Voltando a falar sobre a questão de falar baixo. Uma coisa que a gente percebe é que nós somos, às vezes, os únicos que falam super alto. Então, isso é um problema quando você tá num lugar onde as paredes têm ouvidos. Então, você tá em casa, você tá na rua, você tá no mercado, você tá no SkyTrain, sempre vai ter um brasileiro pra ouvir o que você tá falando. E sempre vai ter um imigrante pra ficar olhando pra tua cara por que você tá gritando. E sempre vai ter alguém no andar de cima ou no andar de baixo pra ouvir o que você tá fazendo dentro de casa. É possível que isso aconteça, não é sempre, tá? Tem lugar que você não ouve. Mas eu tenho um casal de amigos que toda vez que os vizinhos de cima estão se relacionando ou estão brigando, eles ouvem no andar de baixo às 7h30 da manhã.
Então a gente pode evitar fazer muito barulho, né? A gente tem que aprender a falar baixinho pra não passar vergonha. Uma coisa que eu vou relacionar também com uma coisa que eu falei antes é que eu não acho que a população aqui seja tão educada quanto eu achava que era no Brasil, tá? Por quê? As pessoas aqui não falam sorry na mesma frequência que a gente achou. Eu acho até que o Thiago sentiu isso porque ele morou em Toronto, então a diferença eu não acho que as pessoas são tão educadas no sentido de abrir a porta. A gente abre mais porta, a gente fala mais sorry, a gente segura mais porta, a gente ajuda mais. Assim, não sei se é porque tem muito mais imigrante do que canadense, tá bom? Mas foi uma coisa que eu senti, a gente é mais educado, a gente e o Thiago é mais educado com as outras pessoas do que as outras pessoas com a gente. Ninguém aqui entende por que a gente saiu do Brasil e eu tenho 3 opiniões acerca desse assunto. A primeira eles não têm notícias o suficiente do Brasil pra achar que existe um problema grave lá pra que as pessoas saiam. Ou eles têm essas notícias e eles não acham que é grave o suficiente porque eles entendem que todo país tem seus problemas e que você não precisa sair do seu país, você tem que lutar com o seu país por melhorias. O que, né? Acho que acontece aqui, mas é mais difícil de acontecer no Brasil, mas tudo bem. Então eles acham que você tem que se acostumar com isso e lutar junto com o seu país ao invés de sair dele, né? Ou então eles acham que a temperatura quente é muito melhor do que a temperatura fria e o fato de morarem 8 ou 9 meses no ano no frio faz com que eles valorizem mais o sol, faz com que eles valorizem mais o calor e viver no calor seria muito melhor do que no frio. Eu não conheço gente suficiente pra dizer com propriedade que é qualquer um desses 3, mas foi a impressão que me passou. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei bem irritada com os sinais de trânsito, porque eles demoravam muito, muito pra abrir. Sinal, sinaleira, farol, como quer que vocês chamem. Desculpa se eu estiver falando muito rápido, mas é porque eu não quero fazer esse vídeo durando 20 minutos do jeito que eu fiz das outras vezes. Pronto. Então eu ficava muito irritada. E o Thiago falava, mas Kitty, eles abrem rápido, demora 1 minuto. Eu falo, não, demora 1 século, como assim? Demora tanto, as pessoas aqui ficam debaixo de chuva esperando. E aí eu percebi que o problema não era o sinal, o problema era o costume brasileiro que a gente tem de atravessar fora do sinal. Aqui você não pode atravessar fora do sinal, porque se você atravessa fora do sinal e alguém te vir, um policial, ele pode te multar em $400. Gente, a gente não pode atravessar fora do sinal. Depois que eu descobri isso, que o problema realmente estava comigo e não com eles, eu parei de reclamar do sinal. Agora eu espero tranquilo o sinal, eu sei que em 1 minuto ele vai abrir. Eu achava que brasileiro, quando chegava aqui no Canadá, ele ficava nariz em pé, arrogante, ficava falando mal do Brasil e falando pra você se afastar de brasileiros e falando que brasileiro é uma praga, meu Deus, é o câncer da sociedade brasileiro. E não é bem assim, tá? Aqui eu achei muitos brasileiros maravilhosos, eu fiz muitos amigos, eu tô muito contente com os meus amigos. Eu tenho muito mais amigos aqui do que eu tinha no Brasil, né? Então eu tô bem, bem contente e não falo mal dos brasileiros. Acontece só que muitas vezes a gente é mal interpretado, a gente fala sim mal do nosso país, mas não é de uma maneira como os brasileiros que estão no Brasil, que estão frustrados com a política, que estão frustrados com a situação toda em que eles estão vivendo, falam. Porque aqui as pessoas elas ficam mais saudosas de casa, elas têm uma lembrança boa do Brasil, né? A família tá no Brasil, então você sabe que o país tem problemas e você para ter conversa com outras pessoas que não são do seu país, você acaba falando não, porque no meu país é assim, assim assado. Então dá a impressão de que você tá falando mal do seu país. Quando na verdade você só está conversando e adicionando informações a uma conversa, né? Eu não vi ninguém aqui com um discurso de ódio com o Brasil, né? Como eu vejo no Brasil, né? Pessoal xingando político, pessoal, né? Falando tudo que quer falar. Eu não vi isso aqui ainda. Obviamente tem pouco tempo que eu cheguei, né? Mas eu acho que as pessoas aqui, elas lembram do país com carinho, né? Ao contrário do que eu imaginei. Elas sabem que o país tem problemas e elas não querem voltar. Mas elas lembram da família, elas lembram que tem coisas boas lá, especialmente a comida. Nossa, que saudade da comida brasileira. E bom, uma coisa que eu queria falar é com relação. Isso é muito importante, tá? Com relação à tolerância ou ao preconceito dos canadenses, tá? A gente chega aqui achando que
Por ser um país com muitos imigrantes, os canadenses estão acostumados, os canadenses aceitam, os canadenses gostam, os canadenses entendem a importância do imigrante. E eu digo que no último mês, né, esse vídeo é justamente para falar de um mês de Canadá, eu digo que não é bem assim. Nem todo canadense é um Justin Trudeau, né? Que aceita tudo e todos. Tem muita gente muito intolerante aqui. Tem muita gente que coloca estereótipos dependendo da sua nacionalidade e do seu sexo. Então eu já ouvi coisas como: ah, na minha casa não entra menina de nacionalidade tal porque ela é assim, assim, assado, não entra menino de nacionalidade tal porque ele é assim, assim, assado, porque fede, porque é grosso, porque é mal educado, porque é sujo. Então, assim, é difícil lidar com isso. Eu sofri preconceito por ser brasileira, acreditem ou não. Eu ouvi de uma canadense que brasileiro é tudo traficante, abusivo e violento. E é muito chato ouvir isso. Eu acho que eles podem ter um conhecimento de alguns brasileiros que vieram pra cá e tiveram esse comportamento. Então, por favor, brasileiros, parem de fazer feia no exterior, que isso é absolutamente ridículo vocês fazerem outras pessoas pagarem pelos erros de vocês. Quando vocês vierem pro exterior, façam bem feito, né? Sejam educados, não tragam um jeitinho brasileiro com vocês. Eu sei que uma parte da população brasileira é sim violenta, é abusiva, é traficante. Não somos todos nós, eu não me identifico com isso. Eu tenho certeza que vocês que estão me assistindo, grande parte de vocês também não se identificam. Então, pra mim foi muito difícil me sentir acolhida. Pois é, eu não me sinto acolhida, então é muito chata essa situação. Eu espero que vocês tenham uma sorte melhor do que a minha nesse sentido. O vídeo cortou, então eu acho que eu vou terminar por aqui antes que comece a dar mais problema na minha gravação. Obrigada por ter acompanhado a gente. Caso você queira acompanhar melhor o meu relato sobre esse vídeo que eu tive que fazer correndo, deu pra ver? Entra no blog, eu vou deixar o link do blog aqui embaixo para que vocês acompanhem tudo que eu realmente escrevi, porque eu falei bem por alto mesmo, especialmente esse finalzinho. Então, vou botar todos os vídeos do Vedra no playlist, vou descansar agora, que eu não preciso mais fazer vídeo todo dia. Espero que vocês tenham curtido aí, e a gente se vê na próxima.